os irmãos a abrirem lá a Bíblia em Hebreus, no capítulo 11. E nós vamos ler dos versos 30 ao 34. Distribuam aqui. Cada lado lê um versículo. Hebreus 11, 30 a 34. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. 32. Estamos sem som, mas acho que os microfones estão desligados. Alô? 32? 32. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam bocas de leões, Extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Então, nós estamos bem nessa parte aqui, estudando esses personagens que estão descritos aqui no versículo 32. Nós já vimos Gideão, Sansão, Jefté, e, a pedido do Marcelo, nós pulamos Baraque, estudamos Davi, né? Mas vamos estudar Baraque domingo que vem, certo, Marcelão? Então, domingo que vem, não se esqueçam, apesar do feriado, na quinta-feira, nós vamos ter aula de escola dominical, normalmente, aqui. E, antes de nós entrarmos no personagem de hoje, que é Samuel, eu gostaria de contextualizar esses personagens que nós estamos estudando, porque, com exceção de Davi, que o Marcelo pediu para dar uma mudadinha assim, nós estamos estudando nesses últimos domingos aqueles que foram chamados de juízes, num período em que alguns teólogos chamam de período de teocracia, né? Então, vamos lá. Eu coloquei aqui para vocês, para dar uma contextualizada, a divisão das terras de Israel. E se vocês forem ler, lá em Josué, do capítulo 13 até o capítulo 21, vocês vão verificar como que aquele povo que saiu do Egito, lembram-se disso, né? Deus os livrou dos egípcios, e eles atravessam o Mar Vermelho, e aí eles começam a peregrinação lá pelo deserto, porque eles não creram na palavra do Senhor. Toda aquela geração ficou ali vagando pelo deserto, até que todos morressem, e depois disso, 40 anos, por causa da incredulidade, o Senhor, então, providencia que eles tomem posse daquela terra. E Moisés, por causa de uma pisada na bola, né, usando a nosso linguajar aqui, Deus não permite que ele entre na terra. Então é eleito Josué, e Josué, então, com o seu exército, e, através da ajuda do Senhor, ele vai conquistando as terras. E aqui eu trouxe para mostrar para vocês a divisão de como que foi feito, né, as terras naquela época, quando eles começaram, então, a tomar posse. Essa foi uma divisão das terras para as tribos de Israel, para os filhos de Jacó. Lembram-se dos filhos de Jacó? É uma divisão como se fossem estados brasileiros. Então, se você pegar o mapa do Brasil, você vai ver lá o estado de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, certo? Bahia,
Tem que falar Bahia, senão eu levo bronca, né? E aqui você tem, então, as divisões, como se fossem os estados brasileiros. Vocês perceberam que eu disse aqui as tribos de Israel? Eu não disse as 12 tribos de Israel. Por que eu não disse as 12 tribos de Israel? Por exemplo, eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar direito, né? Quem não estiver enxergando, tem um oftalmologista muito bom, eu passo depois o... É brincadeira. Mas vocês não encontram aqui, por exemplo, nenhuma dentro dessas divisões, a tribo de Levi. Né? Por que não encontra a tribo de Levi aqui? Está todo mundo dormindo aí. Cri, 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 cri. Oi? Por que não temos a tribo de Levi aqui? Isso. Os levitas seriam uma tribo de sacerdotes. Eles estariam morando por toda a terra, cuidando da parte sacerdotal. E eles não iriam receber terra, mas eles iriam receber o dízimo, que era oferecido por todos para o sustento da tribo de Levi. Então, Deus os escolheu para serem sacerdotes. Eles não tinham, então, terra. E José? José não era um dos filhos de Jacó? Por que não tem José aqui? Tá da aula passada lá, né? O Eri estava na aula passada da missão, que falou sobre isso. Cadê o José aqui, pessoal? Não tem. Sabe por que não tem? Porque nós temos aqui a divisão dos filhos de José, Manassés e Efraim. E vocês podem observar aqui que Manassés tem o ocidental e o oriental. Porque não dá para vocês verem direito aqui, mas aqui vocês têm o Rio Jordão, o Mar Morto, o Mar da Galileia, e aqui desse lado o Mar Grande, que em algumas traduções da Bíblia vocês vão ver, que é o Mar Mediterrâneo, chamado de o Grande Mar, ou o Mar Grande, em algumas traduções da Bíblia. Então, essa foi a divisão que eles foram conquistando, se vocês lerem lá em Josué, no livro de Josué. Certo? Então, percebem também que eles não dominaram toda a terra que o Senhor havia prometido para eles. Isso vocês encontram também lá no livro de Josué. Eles não conseguiram dominar. Por exemplo, vejam aqui os amonitas e os moabitas. Não sei se vocês se lembram, mas os amonitas e os moabitas, eles eram descendentes de Ló. Vocês se lembram que o Senhor livrou Ló, lá, de Sodoma, de Gomorra, né? E quando Ló saiu, ele não tinha descendência. Então, o que as filhas... Ele tinha 2 filhas. E o que as filhas faziam? Olha, vamos dar descendência para o nosso pai. Então, elas embriagavam Ló, né, deitavam com ele, e assim elas se engravidaram. E daí, vocês têm, das 2 filhas de Ló, vocês têm os amonitas e os moabitas, que se tornaram inimigos de Israel. Quem se lembra de uma moabita especial na Bíblia? Ruth. Ruth era moabita, certo? Depois leiam o livro de Ruth, que é muito legal, a história dela. Então, é isso que acontece aqui. Quem se lembra, por exemplo, dos filisteus? Nós falamos dos filisteus aqui, principalmente por causa de um personagem que foi estudado. Sansão. Foi os filisteus, né, que aprontaram com Sansão. E vocês podem perceber que até hoje nós temos um grande problema aqui nesse pedacinho de terra, que é a faixa de Gaza.
Até hoje, nós temos problema aqui, porque isso ainda não pertence ao povo de Israel. Tudo isso foi prometido para o Senhor, né? Então, aqui você tem os amalequitas, Edom e tal. Então, eu trouxe um mapa atual para mostrar para vocês como que está hoje, como que é hoje. E vocês vão perceber que, olha, do lado oriental do Rio Jordão, hoje nós temos a Jordânia. Israel é essa tripinha aqui no mapa mundi, esse pedacinho de terra, né? E eles perderam toda essa parte aqui. Oi? E aqui metade dessa parte aqui é deserto, né? Aí, Edith, eu te pergunto, por que tanta guerra para querer essa terra aqui? Se é deserto e se é tão pequenininha. Por quê, gente? Por quê? Por que todo dia a gente ouve no jornal que teve bomba aqui, que teve míssil, que eles estão brigando, que o presidente Barack vai fazer uma reunião com o presidente não sei das quantas, bababá, bababá. Por quê? Se é uma porcarinha de terra que não tem nada. Vocês estão com medo de responder? Mas por quê? Deus prometeu tudo isso aqui para Israel, muito mais até, muito mais. Por que eles querem tomar essa terra? Porque se Deus não der essa terra para Israel, o plano dele não se completou. Deus mentiu para Abrão. Deus não foi capaz de cumprir a sua promessa. Essa guerra é espiritual. Ela não tem nada de, eu quero, isso aqui é meu. É uma guerra espiritual. O que eles querem é simplesmente atrapalhar os planos de Deus, como se isso fosse possível. Agora, quando a gente olha esse mapa aqui, aos olhos humanos, a gente fala, puxa vida, e agora, né? Como é que Deus vai sair dessa? Porque Ele prometeu isso aqui para Abraão, para Isaac, para Jacó e para o seu descendente, como a gente lê lá em Gálatas 3. Vocês estão me olhando com cara de interrogação, né? Sabe aquela cara de cavalo que comeu o jornal? É assim que vocês estão olhando para mim. E agora, né? Deus vai cumprir, gente. Deus vai cumprir. Deus vai cumprir. E a palavra de Deus, a palavra profética de Deus é maravilhosa em relação a isso. Vale a pena a gente estudar sobre isso. É muito, muito, muito importante para cada um de nós. E o que é mais interessante, quando isso acontecer, nós vamos estar lá junto com o Senhor Jesus, como noiva, onde Ele vai estar reinando, Ele estará reinando nessa terra. Israel, cabeça das nações. O Senhor Jesus reinando, e nós junto com Ele. Pode falar aleluia, viu? E pode falar alto. Não é pecado, não. Amém? Eu creio nisso e aguardo isso ansiosamente. Porque quando isso acontecer, vai se cumprir o que o Senhor Jesus disse lá, que nós estaremos com Ele para sempre. Vocês já pensaram nisso? Quando acontecer isso, gente? Quando o Senhor Jesus nos buscar, quando Ele vier... Quando nós tivermos encontro com Ele, os nossos corpos serão transformados e nós viveremos com Ele para sempre. Fernando não vai ter mais lágrima, Fernando. Fernando não está aqui. Está sim. Opa, está lá no som. Não é verdade? Toda lágrima será enxuta, né? É isso aí. Pastor Epitácio, né? O Senhor vai resolver a questão lá da África, né? Lá de Moçambique. Nós estaremos com Ele para sempre. Muito bem. E aqui eu trouxe para mostrar para vocês
os juízes que estão citados, né, no livro de Juízes, então você tem aqui Otiniel, Eude, Sangar, temos uma juíza, Débora, e é interessante que somente Débora e Samuel são chamados de juízes e profetas. Interessante isso. Gideão, Tola, Jair, Jefté, já vimos Jefté, Ibsã, Elon, Abdom, Sansão, Eli e Samuel. Né? Esses são os juízes que não necessariamente eles julgaram um depois do outro. Existe um consenso aí, alguns acham que, se você somar a idade de quanto tempo cada um julgou a Israel, você tem esse período de tempo. Mas a maioria dos teólogos, eles entendem que alguns aqui viveram simultaneamente, foram contemporâneos. Então, não dá para a gente pegar isso e somar e calcular esse tempo aí. Mas, por favor, vamos abrir a Bíblia em Deuteronômio 1, versículos 15 e 16. Por favor, aí os microfones que estão circulando, quem achou pode ler aí. Deuteronômio 1, 15 e 16. Então, nós vemos aqui que Deus já havia instituído os juízes sobre Israel. Não era possível Moisés tomar conta de todo mundo, né? Então, Deus já institui aqui. Agora, por favor, Deuteronômio 16, 18. De preferência no microfone, aí, para o pessoal que está pela internet poder acompanhar. Isso. Deuteronômio 16, 18. Juízes e oficiais constituirás em todas as tuas cidades que o Senhor, teu Deus, te der entre as tuas tribos, para que julguem o povo com reto juízo. Então, juízes e oficiais constituirás em todas as tuas cidades. Agora, o 25:1 de Deuteronômio também. Em havendo contenda entre alguns, e vieram a juízo, os juízes os julgarão, justificando ao justo e condenado ao culpado. E condenando ao culpado, certo? Então, essa era a função dos juízes. Eles julgavam as causas. Agora, eu vou ler, abram comigo em Josué, capítulo 24. Josué, capítulo 24, eu vou ler a partir do versículo 14. Olha só. Josué 24, 14. Agora, pois, temei ao Senhor. Josué falando para o povo, ele está no fim da sua vida, já está velhinho, e ele diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é nosso Deus. Ele é quem nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós a todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Muito bem. Aí Josué disse ao povo: cuidado, não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. Então Josué disse ao povo: olha, sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes ao Senhor para o servir. E disseram: nós o somos. Deitai, pois, agora fora os deuses estranhos que há no meio de vós, inclinai o vosso coração ao Senhor Deus de Israel. Disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo e lhe a pôs por estatuto e direito em Siquém. Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus, tomou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava em lugar santo do Senhor. Disse Josué a todo o povo: eis que esta pedra nos será testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. Portanto, será testemunha contra vós outros, para que não mintais a vosso Deus. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herança. O que acontece aqui? Israel promete o quê? Serviremos ao Senhor. Sim, nós serviremos ao Senhor. Por favor, virem algumas páginas em Juízes, capítulo 2. Eu vou ler a partir do verso 7. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no termo da sua herança em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após dele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizeram a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Deixaram ao Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira. Porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos espoliadores que o pilharam, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para seu mal, como o Senhor lhes havia dito e jurado, e estavam em grande aperto. Suscitou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que o pilharam. Contudo, não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia dele ante os seus gemidos por causa dos que os apertavam e oprimia. Sucedia, porém, que, falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os eles.
Nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: porquanto este povo transgrediu a minha aliança que eu ordenara a seus pais e não deu ouvido à minha voz. Olha que interessante, né? Eles tinham feito uma promessa. Não, parece que eu estou até vendo aqui, todo mundo, vamos servir ao Senhor. E depois que morreu aquela geração, eles começaram a servir a outros deuses. Exatamente como Josué tinha falado, cuidado, né? E se vocês fizerem isso, vai vir problema para vocês aqui. Certo? Muito bem. Alguém lê para mim Juízes 17:6. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. E alguém leia para mim o 21:25. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Não havia rei. Juízes 8:22 e 23. Voltando um pouquinho aí. Então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como teu filho, e o filho de teu filho, porque nos livraste do poder dos midianitas. Porém Gideão lhes disse: não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós. O Senhor vos dominará. Olha só que interessante, né? O povo pedindo, Gideão, olha, aqui cada um faz do jeito que acha que é melhor fazer. Domine você sobre vós. Olha a visão de Gideão. Não, nem eu, nem meu filho, mas é o Senhor. Isso era da vontade do Senhor que ele fosse o rei de Israel verdadeiramente. Tínhamos aqui uma teocracia de verdade, onde o povo se submeteria à vontade do Senhor, onde eles deveriam servir o Deus vivo, o Deus verdadeiro. Mas, como nós lemos lá, Juízes, alguém leia para mim de novo, Juízes 2, 16 a 19. Alô. Suscitou o Senhor juízes, que os livraram da mão dos que o pilharam. Contudo, não obedeceram a seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era como o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que, falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores dos que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os eles. Nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Então, vocês perceberam como que era a situação nessa época? Nós temos aqui um ciclo, né? Então, vejam vocês, eles se afastavam de Deus, vinha o juízo, aí o povo clamava, o Senhor mandava libertação, e eles se afastavam de Deus, vinha o juízo, eles clamavam, e o Senhor os libertava, e eles afastavam de Deus. Virou um ciclo aqui, né? Virou um ciclo. Esse era o ciclo que nós temos
nessa época aí, onde agora nós vamos entrar, então, no nosso personagem de hoje. Por favor, 1 Samuel. Eu vou ler. 1 Samuel, capítulo 1. Todas as vezes que o povo de Israel obedecia ao Senhor, e o Senhor usava juízes para estar à frente disso, eles eram abençoados. Todas as vezes que eles se desviavam do Senhor, vinha maldição sobre eles, vinha castigo. Certo? Muito bem. Então vamos lá. 1 Samuel, eu vou ler capítulo 1, verso 1. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Olha aí, quem quiser depois usar como exemplo para filho, nome de filho, tem alguns bem interessantes. Tinha ele 2 mulheres. Uma, você está em dúvida, que nome que eu vou dar para o meu filho? Tem aqui, né? Um monte. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. Não é dupla sertaneja, não. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Presta atenção, a sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Que mulherzinha danada, né? Ô maldade. O Senhor, ela provocava Ana para irritar. E ela sabia que conseguia irritar Ana. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Eu não consigo não ler, eu não consigo, ler esse texto aqui e, que sensibilidade do Eucana, né? Desculpa, que falta de sensibilidade, né? Olha só, a outra apizinhando a vida dele, da rival, irritando, e ele chega assim: eu não sou demais, né? Sou. Maridos, né? Por favor, quando a sua mulher estiver irritada, aflita, quando ela estiver triste, não vai fazer igual Eucana. Pergunta para ela o que está acontecendo. Vem cá, meu amor, vamos conversar. Faz um carinho, né? Não é difícil fazer isso. Agora chegar e falar assim: puxa vida, eu não sou melhor do que 10 filhos. Que falta de sensibilidade desse Eucana, viu? Tá louco? Mas, continuando, após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão ao Senhor, o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. Ele disse: Até quando estarás tu embriagada?
aparta de ti esse vinho. Olha, se eu fosse Ana aqui, eu ia mandar esse camarada, né, para um lugar muito legal. Porque, puxa vida, eu estou aflito aqui. Tem uma mulherzinha que fica me aporreando a vida inteira aqui. Eu estou suplicando para o Senhor e o cara ainda vem aqui me falar que eu estou bêbada, que eu estou embriagada. Mas olha o que disse Ana. Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela, ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi no seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Não dá para a gente falar de Samuel sem a gente falar um pouquinho de Ana. E quando eu leio esse texto aqui, eu vejo como Ana viveu Filipenses 4, 5 e 6. Alguém lê para mim aí? Filipenses 4, 5 e 6? Fernando, se você tivesse com o microfone, eu ia pedir para você ler. Mas presta atenção aí. A vez de quem? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. E continua para mim o 7. 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Vocês não concordam comigo que Ana viveu isso que está escrito aqui? Porque ela chegou diante do Senhor e colocou diante dele todas as suas aflições. E é isso que o versículo está dizendo aí. E, gente, quantos aqui não sabem esse versículo de cor? Não andeis ansiosos de coisa alguma, antes seja conhecida diante de Deus todas as suas aflições em oração, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações em Cristo Jesus. Nós ouvimos esse texto N vezes, mas quantos de nós conseguem viver esse texto? Nós usamos esse texto para muitos irmãos que estão com dificuldade, nós usamos esse texto para mostrar a confiança que nós precisamos ter no Senhor. Mas na hora de viver esse texto, às vezes pega. E eu faço um desafio aqui. Eu faço um desafio porque eu já fiz isso com o Senhor. Falei, Senhor, eu quero viver esse texto aqui. E eu dei um estudo na segunda-feira, quando a gente tinha estudo nos lares na minha casa, sobre esse texto aqui. Na quarta-feira eu fui demitido. E a hora que o gerente chegou para mim e falou assim, olha, Marcos, sinto muito, eu tentei... Ele não conseguia dizer que eu estava demitido, né, que ele estava mais nervoso do que eu. A primeira coisa que veio na minha cabeça foi, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações em Cristo Jesus. Eu tinha ensinado esse texto na segunda-feira. Na quarta-feira, o Senhor me fez viver esse texto. São coisas do Senhor. E através dessa demissão, eu consegui quitar minha casa. E consegui um emprego muito melhor. Então, é isso aí. É confiar no Senhor. É colocar diante dEle as nossas petições, as nossas aflições. De verdade. Soltar a pipa, Fernando. Soltar a cordinha da pipa. E deixar que o Senhor conduza.
E o seu semblante já não era mais triste. Sabe por quê? Porque quando você vive Filipenses 4, 5, 6, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. Você vai sentir paz. Você vai ter paz no teu coração. E você talvez não vai nem entender como que eu estou conseguindo sentir essa paz no meio dessa dificuldade toda. Mas essa é a paz de Deus. É a paz de Deus que excede todo entendimento. 1 Samuel 2, 21, na minha Bíblia, na página seguinte, diz assim: abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Ana foi abençoada por causa da sua fé e porque ela depositou todas as suas aflições, todas as suas dificuldades diante do Senhor. E depois, se você puder ler 1 Samuel 2 e ler a oração que ela faz para o Senhor, é fantástico, é muito legal. Mas voltando aqui para o versículo 19 do capítulo 1, levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, né? E deixa eu ver se eu estou... esqueci de dar o clique aqui. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu, e disse a seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor, e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido: faze o que melhor te agrade, fica até que o desmames, tão somente confirme o Senhor a sua palavra. E assim ficou a mulher e criou o filho ao peito até que o desmamou. Continuando, havendo desmamado, levou consigo com um novilho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor a Siló. Era um menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli, e disse ela: ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali ao Senhor. Então, promessa cumprida da parte de Ana. O Senhor trabalhando na vida dela, e ela cumprindo assim a promessa. Agora vamos ver o que nós podemos aprender com Samuel, né? Aprendendo com Samuel. Acompanhe comigo, por favor, em 1 Samuel 2, versículo 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes na mão, metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura e depois tomarás quanto quiseres, então ele lhe dizia: não, porém hás de mandar agora, senão tomá-la-ei à força. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe trazia, quando com seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. Eli abençoava Eucana e a sua mulher, e dizia:
O Senhor te dê filhos dessa mulher em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltavam para a sua casa. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Versículo 26. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. A primeira coisa que nós podemos fazer aqui e ver é que Samuel fazia-se agradável ao Senhor. Mesmo estando num ambiente não muito exemplar para isso, era da índole de Samuel servir e agradar ao Senhor, né? E ele ia crescendo na estatura e no favor do Senhor. Samuel não estava servindo Eli. Samuel não estava servindo a sua mãe. Não estava servindo a Eucana, seu pai. Mas ele estava servindo ao Senhor. E a palavra de Deus aqui diz que Samuel crescia diante do Senhor. Alguém leia para mim Oséias 6:3. Esse vai ser difícil de achar. Oséias 6:3. E alguém já vai procurando, por favor, Efésios 4:12-14. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Tá bom. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Olha que interessante. E Samuel estava fazendo isso. Ele fazia-se agradável ao Senhor. E ele ia servindo e crescendo no conhecimento do Senhor. Efésios 4:12-14. Efésios 4. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Interessante que o Senhor deseja que nós cresçamos no seu conhecimento e prossigamos em conhecê-lo, para que nós cheguemos à medida da estatura completa de Cristo. Para que nós não sejamos mais como meninos, para que nós sejamos adultos, maduros, aqueles que não são levados ao redor por todo o vento de doutrina ou pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor. Precisamos crescer em Jesus Cristo, meus irmãos. E Samuel, apesar de ser um garoto muito jovem e estar num ambiente não muito propício, muito exemplar, onde os filhos de Eli só faziam coisas erradas, ele procurava servir ao Senhor. Ele procurava fazer-se agradável ao Senhor. E 1 Samuel, capítulo 3, 1 Samuel 3:2, o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, aqui é o tabernáculo, que também poderia ser chamado de templo. A gente não tinha ainda o templo, que foi construído só por Salomão lá na frente. O Senhor chamou o menino, Samuel, Samuel.
Este respondeu: Eis-me aqui. Correu a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei. Torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, meu filho. Torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: Vai deitar-te, se alguém te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. A vida de Samuel foi caracterizada por ouvir o chamado de Deus. Samuel seguiu o chamado que o Senhor havia feito, e ele foi obedecendo. Apesar a princípio, porque a palavra profética era muito rara nesses dias, quando Samuel ouviu e conheceu o Senhor, ele passou a obedecê-lo, a obedecer exatamente como Deus o mandara. E aqui mais uma perguntinha para você. Você tem ouvido a palavra de Deus? Quando o Senhor te chama, você está atento ao chamado e diz: Senhor, pode falar porque eu estou ouvindo. Muitas vezes a gente perde a palavra do Senhor porque a gente não está aberto a ouvir o que Ele está dizendo para nós. E também tem muita gente hoje que quer falar de Deus, quer falar do Senhor, mas não estão prontos para ouvir a voz do Senhor. E, embora Samuel inicialmente não tenha conseguido ouvir o chamado de Deus, quando ele entendeu que era o Senhor que estava falando, ele abriu os seus ouvidos para ouvir a Deus. Então, o que nós precisamos é ter o desejo de ouvir o Senhor falar e estar prontos. E muita gente hoje estão com seus ouvidos impedidos de falar. De ouvir o que Deus está falando. Alguém queria falar alguma coisa? Hoje tem assim: fala, Senhor, porque o servo ouve. Ouve, Senhor, porque o teu servo fala. É exatamente isso, né? Hoje, o Senhor Deus se transformou no gênio da lâmpada, né? Ou na fada madrinha, que a gente pede e ele tem que obedecer, né? Mas não era isso que acontecia com Samuel. Continuando o versículo 11. Disse o Senhor a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele os não repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca jamais lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Ficou Samuel deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor, porém temia relatar a visão a Eli. Chamou Eli a Samuel e lhe disse: Samuel, meu filho. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Que é que o Senhor lhe te falou? Peço-te que me não encubras. Assim Deus te faça o que bem lhe aprouver, se me encobrires alguma coisa de tudo o que te falou. Então Samuel lhe referiu tudo e nada lhe encobriu. E disse Eli: É o Senhor, faça o que bem lhe aprouver. Olha que interessante, né?
versículo 21, diz assim: continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra se manifestava ali a Samuel. Desculpa, o 19. Crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Olha que interessante. A sua palavra profética não caía em terra, ou seja, não falhava. E Samuel teve a coragem de dizer para Eli exatamente o que Deus havia dito. Às vezes a gente se acovarda diante daquilo que a gente precisa falar, que o Senhor pede para falar. A gente se acovarda, a gente não diz exatamente o que o Senhor pediu para a gente falar, ou quer que a gente fale. Então, isso é muito importante também, que eu aprendi com Samuel, porque, independente do que fosse, ele foi corajoso, um jovem corajoso, de dizer para Eli o que ia acontecer com ele. E o Senhor era com ele, e, por isso, tudo aquilo que ele fazia, versículo 20, todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. 1 Samuel 8. Estou terminando, temos mais 5 minutinhos. 1 Samuel 8. Tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. É interessante que essa aqui provavelmente é a única pisada de bola que eu vejo na vida de Samuel. Mas o Senhor falou ao meu coração aqui também o seguinte, que nós não temos como nos responsabilizar por aquilo que os nossos filhos decidem fazer. Eu tenho certeza absoluta que Samuel foi muito firme, principalmente no seu testemunho aos seus filhos. Mas, mesmo assim, o que os filhos fizeram? Não andaram pelos caminhos dele. Então, aqui existe realmente uma dificuldade. Nós vamos ver isso, nós vimos com Eli, nós vamos ver isso com Davi e Samuel. Os filhos, eles não são salvos porque nós somos salvos. Os filhos têm que decidir o caminho que eles vão seguir. E, infelizmente, ou felizmente, não sei, nós não podemos fazer nada, a não ser pregar, ensinar e testemunhar. E orar também pelos nossos filhos, a todo momento, a todo instante. Mas, infelizmente, nós não podemos decidir pelos nossos filhos qual caminho que eles devem andar, né? Mas a palavra de Deus diz que ensina o caminho, né, desde criança, e quando forem velhos, eles não se desviarão. Então, vamos confiar na palavra de Deus. Mas, continuando aqui, então os anciãos de Israel se congregaram, vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram: vê, já estás velho, e teus filhos não andam com teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. Israel pede um rei, conforme as outras as nações. Incrível, depois de tudo que Deus fez por eles, eles pedem um outro rei. Alguém pode ler para mim aí Deuteronômio 17, versículos 14 e 15? Deuteronômio 17, 14 e 15. Pode ler. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração... Deuteronômio 17, 14 e 15. 14 e 15. Quando entrares na terra isso, que te dá o Senhor, teu Deus, e a possuíres, e nela habitareis, e disseres: estabelecereis sobre mim um rei,
como todas as nações que se acham ao redor de mim. Estabelecerás com efeito sobre ti, como rei, aquele que o Senhor, teu Deus, escolher. Homem estranho, que não seja dentre teus irmãos, não estabelecerás sobre ti, e sim um dentre eles. Olha que interessante, né? Lá em Deuteronômio, o Senhor, através da lei mosaica, já previa que os israelitas iriam pedir um rei humano, né? E se vocês voltarem aqui para 1 Samuel 8:6, olha, porém esta palavra não agradou a Samuel quando disseram: dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor, e disse o Senhor a Samuel: atende à voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te rejeitaram a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele, segundo todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixaram, e a outros deuses serviram, assim também o fazem a ti. Agora, pois, atende a sua voz, porém, adverte-os solenemente e explica-lhes qual será o direito do rei que houver de reinar sobre eles. Que coisa! É a mim que eles estão rejeitando, Samuel, não é a você. Olha que privilégio que os israelitas estão perdendo aqui. Ter o Senhor Deus, o Deus vivo, como rei deles. Uma teocracia. Eles estão abrindo mão de uma teocracia para ir para uma monarquia, né? Pulando para o capítulo 12, 1 Samuel 12, verso 3 e 4. Eis-me aqui, testemunhai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, de quem tomei o boi, de quem tomei o jumento, a quem defraudei, a quem oprimi, das mãos de quem aceitei suborno para encobrir com ele os meus olhos, e vô-lo restituirei. Então responderam: em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma da mão de ninguém. Aqui nós podemos aprender que Samuel era uma pessoa de uma integridade totalmente completa, né? Ele era mais que um profeta, mais que um sacerdote, mais que um juiz. Samuel era um líder espiritual. E ele tinha todas essas características aqui que nós podemos seguir e imitar. E o seu relacionamento com Deus fez com que ele se tornasse uma referência para todo aquele povo. E ele desempenhou o seu papel de profeta, de juiz, de sacerdote, de maneira íntegra. Um homem que em nada tinha dolo. Nenhuma coisa alguém poderia acusar. Infelizmente, nós temos só 1 hora. Eu costumo brincar que a escola dominical é o único evento na igreja que tem hora para começar e para terminar. Porque se a gente não termina na hora, tem o sininho. Então, a gente termina a aula, infelizmente, com muitas coisas que a gente poderia aprender com Samuel, né? Porque o Senhor deseja que nós sejamos servos íntegros nas nossas atitudes, que nós estejamos prontos para ouvi-lo, que nós o sirvamos, né? E Samuel ainda teve o privilégio de ungir Saul como rei e depois Davi como rei, né? E isso é uma coisa que não dá tempo da gente estudar, mas depois vocês podem ler aí o livro de Samuel. E eu queria, só para encerrarmos aqui, 1 Samuel 7, diz assim:
aqui. Sim. Versículo 15 de 1 Samuel 7,15. Julgou Samuel todos os dias da sua vida a Israel, e de ano em ano fazia uma volta, passando por Betel, Gilgal e Mispa, e julgava a Israel em todos esses lugares, porém voltava a Ramá, porque sua casa estava ali, onde julgava Israel, e onde edificou um altar ao Senhor. E 1 Samuel 25:1 diz assim: Faleceu Samuel, todo Israel se ajuntou e o prantearam, e o sepultaram na sua casa em Ramá. Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. Samuel é um exemplo para todos nós, meus irmãos. Por isso que ele faz parte da galeria da fé. Por isso que ele está lá em Hebreus capítulo 11, verso 32. Ele é um exemplo de dedicação e de serviço ao Senhor. Nunca se deixou corromper, lutou pela restauração, pela libertação de Israel. Vocês podem ler aí. Ele andou com retidão todos os dias da sua vida. E uma vez, quando ele estava no final, eu acho que eu estou com a referência errada aqui, ele disse assim para o povo: Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Em outras palavras, aplicando o que Samuel disse aqui para o povo de Israel, para nós, é o seguinte: volte todo o seu coração para o Senhor. Tira de você tudo aquilo que atrapalha essa comunhão com o Senhor. Tudo aquilo que atrapalha esse crescimento, esse conhecimento, esse serviço, esse fazer-se agradar ao Senhor. Tira tudo isso da sua vida e coloque somente o Senhor. Prepare o seu coração e servi somente a Ele, porque Ele vai te livrar dos filisteus. Quem aqui não tem filisteu na vida? Te atrapalhando, querendo tomar as suas coisas, a sua terra. Tudo isso figuradamente, mas vocês entendem. Todos nós temos os nossos filisteus, que são as nossas dificuldades. E o Senhor está dizendo assim: olha, façam como Samuel, né, que os vossos corações estejam voltados somente para o Senhor. Que todos tenham uma semana muito abençoada no Senhor Jesus. Pai, nós queremos te agradecer pelo privilégio de termos a Tua palavra que nos ensina, que nos corrige, que nos alimenta, que nos dá paz, que nos dá confiança, porque o Senhor é o Deus verdadeiro, é o Deus vivo, o Senhor é o Deus que nos ama, é o Deus que cuida de nós. Pai, não tenho palavras para agradecer pelo Deus maravilhoso que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz nas nossas vidas, Pai. Nós somos limitados, muito limitados, para dizer de coração a gratidão que nós temos, Pai, para poder demonstrar isso. Por isso que a gente pede para o Senhor olhar para o nosso coração, o Senhor que olha para os nossos corações e entender que os nossos corações são muito gratos a Ti por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor fará nas nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Senhor. Abençoe a cada vida daquele que esteve aqui esta manhã, testemunhando dessa Tua palavra, Pai. Que ela possa ser útil para a vida de cada um de nós. E que o Senhor nos ensine a cada dia. E que o Senhor nos capacite. E que o Senhor nos livre, Pai, de todo o mal. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.